Sim, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo agora, né? Então, Beleza. Então, quando eu liguei aqui, ó, eu inseri mais 100K de impedância, porque a impedância de entrada desse circuito é 100K também. Então, quando eu faço um divisor resistivo e eu ligo ali, é zebra. Então, na prática, o que eu tenho que fazer para resolver o problema? Alguém sugere qual que é a solução para isso? Porque na prática é como se eu estivesse colocando outro resistor de 100K em paralelo aqui, ó, mudou minha relação de divisor. Como resolver isso? Seguidor de tensão? Isso, ou buffer. No nosso nome aqui é buffer. O que eu faço? O problema é a impedância, né? Mas eu posso usar um buffer, ó. O que é o buffer? É isso aqui, ó. Então, quando eu uso um buffer, significa que a impedância que esse circuito vai... A impedância que esse circuito vai enxergar aqui agora, ó, é infinita, ó. Então, isso aqui é infinito. Então, infinito paralelo com qualquer coisa dá qualquer coisa, que é o 100K. E aqui eu ligo agora a entrada, porque a tensão nesses pontos é o mesmo. É um seguidor de tensão. Isso aqui seria o contexto da eletrônica lá, eletrônica 1, né? A gente está falando que é o buffer. Então a tensão nesse ponto é o mesmo desse. Então aqui agora deve funcionar, ó. Agora deve ficar aqui mais 10 menos 10, quer ver, ó? Olha lá, 10 e menos 10. Ficou claro? A tensão é a mesma, então se eu pegar esse ponto aqui ou aqui, não muda nada. A tensão é o mesmo potencial. O buffer ele copia a tensão. Só que ele insere uma impedância infinita entre a entrada e a saída lá. Então isso aqui agora deve resolver. Então, na verdade, o meu estágio aqui, sempre quando eu vou fazer alguma coisa para ligar outra coisa, passa por um buffer. Porque se esse estágio que eu vou ligar aqui tiver impedância de entrada, dá problema. Porque aí eu tenho esse detalhe. Inclusive, para ficar um circuito assim excelente, eu coloco um buffer na entrada desse aqui e um buffer na saída do outro. Aí ponto. Mas aqui basta um para resolver o problema. Basta eu colocar um buffer aqui na entrada também, daria certo. Tá claro, gente? Bom, então vamos lá. Como eu havia dito, isso aqui não vai funcionar na prática, porque o sistema vai ficar ligando e desligando o tempo todo. O que a gente pode usar? Um comparador por esterese. O que é o comparador por esterese? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu arrastar isso aqui para cá. Esse aqui também eu vou passar para o lado de cá. Bom, perceba aqui onde que está o problema. O problema está aqui, ó, na minha comparação com um único valor. Eu não vou comparar só com zero. Imagina que meu sistema tem uma tolerância de mais ou menos 1 grau. Então, por exemplo, não é zero, é 0 mais ou menos 1. Cadê o símbolozinho? Aqui. É 0 mais ou menos 1. Ou seja, ele vai mudar. Ele vai ficar entre 1 e menos 1. 1 menos 1. Ou meio, enfim. Mas vamos trabalhar com 1 aqui. Para ficar algo mais visível lá. Então, o que eu vou ter que fazer? Ao invés de ser 0 aqui, vai ser assim, ó. Quando o sistema estiver aquecendo... Deixa eu ver se eu consigo representar aqui num pente. Quando o sistema tiver, por exemplo, que ele está aqui com a temperatura de, vamos pensar inicialmente que ele está com a temperatura aqui de menos 10, está aqui, ó. Aí a temperatura está subindo. O que eu vou fazer? Eu vou desligar ele quando a temperatura ultrapassar 1 volt, que eu, como eu falei, é a minha margem, 1. Então ele vai aquecer até 1. Então o sistema vai aquecendo, ó, isso aqui, ó, só para a gente manter as nomenclaturas aqui, ó. Isso aqui vai estar na entrada não inversora. E o vermelho está na entrada inversora. Então a minha saída, ela vai ficar... Perceba que do jeito que está aqui, ó, a minha saída, quando o verde ficar maior do que o vermelho, a saída é positiva. Eu não vou representar ela aqui para não bagunçar a figura. Mas a saída é positiva. Aí quando o vermelho for aumentando, quando ele ultrapassar 1 aqui, ó, nesse ponto, então ficaria assim, né? Então a saída estaria positiva aqui, ó. Aí nesse momento, o vermelho ficou maior, logo maior. Se fosse o comparador simples, a minha saída ia para nível baixo,
Aí esse sistema ia fazer assim, ó, ia aquecer. Ele ia ficar oscilando aqui, né? O negócio ia ficar ligando e desligando o tempo todo, né? Ia ficar fazendo aquele perfil. Mas o que eu vou fazer aqui, ó? Quando o vermelho ultrapassar esse verde, eu vou fazer duas coisas. Então a saída vai desligar, só que eu vou mudar esse ponto de comparação agora, ao invés de ser 1, ele vai aqui embaixo para -1. Então eu vou criar uma banda aqui, ó. Lembrando, esse -1 está na entrada também inversora. Porque o que vai acontecer na prática? Quando a temperatura ultrapassar aqui, ó, ultrapassou. Aí eu mudo a comparação, não vou mais comparar com esse, eu vou comparar com esse daqui, ó. Aí agora ele vai resfriando. Aí somente quando ele passar para baixo de -1, aí fala, opa, agora aquece de novo. Ele vai ficar batendo aqui, ó, entre +1 e -1. Ficou claro? Então, ao invés de ser com um valor único, vai ser uma banda, vai ser um ou outro. Toda vez que ele bater no de cima, eu mudo para o de baixo. Ficou claro? Sim? Como é que eu faço isso? É um circuito inteligente, percebam? Ó, bateu aqui em cima, ó, desliga a saída e muda o ponto aqui para baixo. Bateu aqui embaixo, liga a saída e muda o ponto de comparação aqui para cima. É um circuito teoricamente inteligente e é muito simples de implementar. Basta que, aqui ó, no meu comparador por esterese, ao invés da minha saída, o VRF, ser um valor fixo, eu vou pegar uma amostra da saída. Ou seja, uma amostra da minha saída vai virar a minha referência. Então, vou pegar aqui e passar para um outro divisor resistivo, logo na saída dele. E aí eu vou ligar a minha entrada não inversora aqui, ó. Porque agora vai depender realmente do estado da saída. Quando a saída for mais 15, aqui deve aparecer +1. E quando a saída for -15, aqui vai aparecer -1. Tá claro? Então, basta eu escolher os valores de resistência aqui de tal modo que quando aqui for 15, sai 1. Quando for -15, sai -1. É isso. Para não fazer conta de novo, aqui o nome disso se chama preguiça. Eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito agora há pouco ali, quer ver? Ó? Eu vou copiar o divisor resistivo e vou colocar uma fonte aqui de 15 volts. E aí eu vou mexer no valor dessa fonte de tal modo que, da resistência, de tal modo que a saída ali seja 1. Então aqui vale 15. Eu vou pegar a tensão aqui, ó. Eu vou começar aqui com 10K, 10K. Se eu colocar 10K, 10K, obviamente vai aparecer 7,5 volts, né? Então isso aqui está simulando a minha saída do AO, 15. 7,5. Eu vou mexer nessa resistência aqui, eu vou aumentar ela, ó, de tal modo que ali saia 1, ó. Quer ver lá? 100K. Mais um pouco. Menos. Nossa, isso aqui nunca mais. 140K. Então, quando aqui for 15, aqui vai sair 1, né? Agora, quando aqui for -15, vai sair -1, é o inverso. Então, basta eu usar aqui um divisor. 1 vai ser 10K. Esse aqui, aliás, vai ser 140K. E esse aqui vai ser 10K. Ficou claro o que eu fiz? Sim ou não? Ficou. Beleza. Agora vamos ver como é que esse negócio funciona. Ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, -10. Ó, o que vai acontecer aqui, ó, para a gente enxergar. Aqui vai ser a minha temperatura, aqui é a minha referência, aqui é a minha saída. Vamos ver se está funcionando. Agora eu vou fazer vou mexer isso aqui de forma manual. Ó, perfeito, ó. Entrada inversora, entrada não inversora, saída. O verde é maior do que o vermelho. Por isso que a saída tem +10. Lembra que eu estou pegando a saída depois do outro divisor que estava ali. Quando esse vermelho for aumentando, ó, então eu vou aumentando. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,5. Ó, deixa eu conseguir ver se eu consigo dar um zoom aqui. Quando o vermelho ultrapassar o verde, vai acontecer. O verde está em 1, olha lá. 995 mil, né? 1. Quando o vermelho ultrapassar o verde, vai acontecer duas coisas. Primeiro, a saída vai mudar para -10.
E como a entrada não inversora é uma amostra da série, isso aqui vai mudar para menos 1. Quando ele for para menos 10, vai para menos 1. Quer ver? Quando aqui for ultrapassar 1, ó. Quando aqui ficar maior do que 1. Olha lá, foi para 5. Eu forcei. Olha lá, beleza. Olha lá, aconteceu essas duas coisas que eu falei. Ó. Aqui foi para 5. A saída mudou para menos 10 e aqui foi para menos 1. Na prática vai acontecer isso aqui agora. Ó. O aquecedor está desligado, a temperatura vai caindo. Quando a temperatura for caindo, ela vai reduzindo. Quando ela ficar menor do que menos 1 de novo, vou mudar aqui, ó. Vai ficar menor do que menos 1. Pá, aí a saída, o aquecedor liga. Agora a temperatura vai aumentando. Quando a temperatura for aumentando e ela ultrapassar de novo 1, a saída desliga. Então agora ele vai ficar oscilando entre mais 1 e menos 1. Ficou claro? Sim? Então perceba que a gente fez aqui, ó. Eu criei uma banda. Uma banda, tá? Agora vai ficar entre mais 1 e menos 1. Tanto é que se eu ligar aqui agora, isso aqui vai ser minha temperatura. Agora eu vou ligar direto aqui, ó. Agora eu estou pegando, ao invés de eu mexer na temperatura, agora está ligado naquela planta que representa a minha temperatura. E vamos ver se vai funcionar. Então vamos ficar de olho aqui. Ah, mas que buçanga, o trem ficou... Tá vendo? Estabilizou de novo. Aqui eu vou ter que inserir Eu vou ter que inserir uma perturbação aqui no início para forçar ele a sair ali do zero. Vou colocar aqui em... Isso é 10, né? Aqui é como se o aquecedor ficasse ligado. Quer ver? Depois eu zero essa fonte aqui, ó. Olha lá. Agora, ó, beleza. O que está acontecendo aqui, ó? O vermelho está maior do que o verde, por isso que está em menos 10. Eu vou zerar isso aqui, vamos ver. Olha lá. Agora o que vai acontecer? Ó? Quando o vermelho ultrapassar o verde, isso aqui vai para 10 e a referência muda lá para mais 1. Mudou, olha lá. Agora o vermelho está aquecendo, ó, então o aquecedor está ligado, a temperatura está subindo. Quando ele bater lá em 1, aí o que deve acontecer? Aí a referência, isso aqui vai desligar, né? O aquecedor desliga e a temperatura cai. Só que eu não vou mais regular em 1, eu vou regular em menos 1, porque a saída foi para menos 10. Então depois de alguns segundos ele vai ultrapassar o verde. O que acontece? Isso aqui vai para baixo e o verde também vai lá para baixo. Pronto, olha lá, perfeito. Está redondinho. Agora está funcionando. Controle de temperatura. Isso aqui seria o nosso controle. O que virou o nosso controle? Ó, com 2 AOs, eu consigo regular uma temperatura. Esse é um controle, inclusive, que tem na geladeira. É desse jeito. Só que lá tem um negocinho a mais, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Ficou claro, gente, essa operação? Se eu quiser fazer um negócio mais rápido, só para eu enxergar, basta eu mexer aqui nesse capacitor. Ó. Se eu reduzir o capacitor, ele vai começar a carregar e descarregar mais rápido. Quer ver? Eu vou reduzir em 10 vezes o capacitor. Ele vai ficar mais nervoso. Quer ver? Ó, aí é como se a temperatura estivesse subindo mais rápido. Olha lá. Ele vai ficando mais... Ele oscila mais, né? Então aqui é como se eu tivesse reduzido a constante térmica do sistema. Ou não, se eu aumentar esse capacitor também... Eu posso transformar isso aqui em horas. Eu quero que a temperatura suba 1 grau em 1 hora, mas ninguém vai ser doido de fazer, vai demorar um tempo todo simulando aqui. Bom, nosso tempo está indo. Aí vem para a gente finalizar. Eu não quero fazer isso em menos 1 em 1. E se eu quiser fazer, por exemplo, alguém deu a sugestão aí, né? 0 e 5. O que eu posso fazer? Se fosse mais 1 menos 1... Perfeito. Perceba que o que eu fiz aqui, eu fui bem conveniente. Eu escolhi um valor simétrico, porque a saída varia de mais 10 menos 10, né? Aliás, esse ponto aqui, né, varia de mais 10 menos 10.
Ou aqui varia de mais 15, vamos pensar aqui varia de mais 15 menos 15. Eu escolhi mais 1 menos 1, porque com um divisor resistivo eu consigo resolver o problema. Agora, e se for 0 e 5? O que eu posso fazer? Não tem como eu gerar 0 e 5 a partir de mais 15 menos 5. A partir de mais 15 menos 15. Porque se for 15, eu até consigo projetar para ser 5. Mas se for menos 15, não vai dar 0, vai dar menos 5. O que eu posso fazer? Da alimentação? Não, faz nunca. Você não tem muito controle sobre isso. Você fala fazer isso aqui, né? Até vai funcionar. Hã? Não, não vai funcionar não. Na prática vai resolver. Você vai resolver um problema, mas você vai criar outro. O AO não trabalha bem sem alimentação simétrica. Então, assim, nunca mexa na alimentação do AO. Ele não vai funcionar bem. Seria equivalente a você fazer aqui, tipo assim, ó. Você está querendo regular a temperatura, a velocidade de um carro. Aí você vai e puxa o freio de mão. Você anda com o freio de mão puxado. Seria mais ou menos isso. Vai funcionar? Vai. Mas você vai ter um ônus disso. Que seria... Aqui você não vai estragar o AO, mas ele não vai operar bem. Olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Que inclusive quando eu fazer isso eu ganho até uma outra flexibilidade operacional. Na prática eu não quero de mais 1 menos 1, eu quero de mais 5 a 0. Então vamos desenhar o que eu preciso aqui, ó. Eu preciso regular aqui, né? Um ponto está em 0 e o outro está em 5. É isso, né? Perfeito? Concorda que aqui eu tenho uma média? Eu vou colocar essa média em azul clarinho. É uma média. Aí eu tenho, né, um valor para cima e outro para baixo, não é? Então, se o negócio estiver entre 0 e 5, vai ficar entre 5, que é um patamar, e 0, que é o outro patamar. O que isso tem, né, de sinal? Vamos pensar em onda. Eu tenho uma onda média, um sinal médio, que seria em 0. 0 não, né? 2,5. É a média, né? E eu tenho 2,5 para cima e 2,5 para baixo. Concorda? Então, o que eu posso fazer? Basta eu pegar essa saída aqui, ó, nesse ponto, aqui. Aqui eu tenho... Eu consigo projetar agora o sistema para ter 2,5 para cima. Então, aqui eu vou somar com mais 2,5. E aqui eu vou retirar, né, de 2,5. Eu vou somar com menos 2,5. Então, mais ou menos 2,5 eu consigo gerar, concorda? Que vai ser, quando for mais 15, sai 2,5. Quando for menos 15, sai menos 2,5. E eu vou somar com 2,5. Na prática, é porque ficou o mesmo valor, mas se fosse, por exemplo, entre 0, vamos pensar entre 6 e 4, que era inclusive a proposta. Mais ou menos 1. 5 mais ou menos 1. Então a média é 5. Eu posso virar para fazer mais 1 menos 1. Inclusive, vamos fazer isso, porque eu já estou até com um volt projetado ali. Ó. Então, vamos fazer assim, ó, para regular entre... Eu quero regular entre 4 e 5. Oh, perdão, entre 4 e 6. Significa que eu vou ter um valor médio... Vou botar ele fininho aqui. Eu vou ter um valor médio de 5. Aí isso significa que eu vou ter que... Aqui eu vou somar 0,1. E aqui eu vou ter que subtrair 0,1. Minha banda já é mais ou menos 1. Então, quando a saída for mais 15, eu já estou com mais 1. Quando for menos 15, menos 1. Basta eu somar com 5 agora. Então, o que eu vou fazer? Pegar essa saída aqui, ó, e somar com 5 volts. Porque quando aqui for 15, aparece 1. Aí eu somo mais 5, vira 6. Quando for menos 15, aparece menos 1. Mais 5 vira 4. Então, esse aqui vai ficar oscilando entre 6 e 4. Enxergaram isso? Sim ou não? Pessoal, deu para entender de verdade? Sim. Alguém não entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou passar para o amplificador. Nossa, a gente tem 10 minutos. Eu vou passar para o amplificador somador.
Então, esse ponto aqui, ó, eu preciso rezar agora. A gente pode usar até 25 componentes. Eu não posso ultrapassar de 25. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou somar a onda aqui, ó, com mais 5. Lembrando que o meu somador é um somador inversor. Então eu vou ter que passar por outro amplificador inversor. Então tá, aqui virou somador, né? Eu estou somando isso daqui, aqui vai ficar entre mais ou menos 1 com 5. Só que ele inverte. Mas não tem problema. Eu passo por mais um amplificador inversor. Se eu clicar aqui agora e ultrapassar, ferrou. Oh, beleza, não. Pronto, ó. Agora o que eu tenho aqui nesse ponto, ó? Aqui tem 5 mais 1, 6, 5 menos 1, 4. Agora eu vou ligar isso aqui, ó, na saída do meu somador. O que eu espero ter agora aqui no verde? Mais ou menos 5, quer dizer, entre 6 e 4. E o vermelho é a temperatura. Deixa eu só ver se ele não vai continuar na instabilidade. Ele estabilizou aqui. Deixa eu inserir uma perturbação. Ah lá, o que vai acontecer, ó. Tá em 5, né? Quer ver? Tá funcionando, é porque não tá dando V. Ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Eu vou colocar... Ah, já sei. Eu vou colocar aqui para ficar entre mais 10... Não, menos... Não, melhor. Entre 0 e 10. Que vai dar para ver bem. Olha lá. Ó, 6, porque a hora que ele ultrapassar o 6, ele muda para 4, tá vendo? Ele está somando 5, né? Então, olha aqui, eu estou regulando a minha temperatura. O laranja é o aquecedor, né? Liga e desliga. Ele está regulando entre 6, aliás, entre 5, peraí. 5.01, peraí, que trem doido. Ele tinha que ficar entre 6. Ah, já sei aqui, ó, o que aconteceu. É porque o meu somador inseriu uma... O que eu vou fazer aqui, ó? É porque que ficou 5 ponto alguma coisa. É porque meu somador tem uma impedância de entrada de 1K. Eu vou aumentar essa impedância aqui para... Eu vou colocar aqui 100K, 100K e 100K. É porque meu somador tinha essa impedância também de entrada de 1K. Agora sim, ó, tá vendo? Agora vai ficar entre 6 e 4. Entendeu o que aconteceu? É que eu tinha colocado 1K de resistência aqui, ó, aí deu problema com o divisor com ele. Agora vai ficar entre... Obviamente deu 4 ponto alguma coisa por causa do divisor. Tinha que passar por um buffer aqui. Mas tudo bem. Vai ficar entre 4, ó lá, ó. Passou de 4, a saída vai para mais 10. Agora, aí, como é mais 10, lá ficou mais 1, soma com 5, 6. Aí a temperatura vai subir. Quando ela bater aqui próximo de 6, a saída vai mudar para menos 10 e o sistema vai resfriar. Então, eu estou regulando a temperatura na média em 5 graus e com essa banda de mais ou menos 1. Isso aqui é o que acontece dentro da geladeira. Então, olha o que a gente tem aqui até de flexibilidade. Se eu mudar essa fonte aqui, eu estou mudando a temperatura média. Ah, eu não quero regular em 5, eu quero regular em 3 graus. Então, se eu botar um potenciômetro aqui, eu estou regulando a minha temperatura média. Então, quer ver? Eu vou até mudar aqui, ó, de 5, quer ver? Aqui a temperatura está resfriando. Ao invés dele, tá vendo? Ele tinha que alcançar esse verdinho aqui, né, que está em 4. Quando eu colocar 3 aqui, ele vai passar, na verdade, para 2, porque é 3 menos 1. Então, agora vai ficar entre 4 e 2. 4, 2. Então, aqui eu regulo a minha média, a temperatura média. Então, não quero regular em 3, eu quero regular em 7. Passei para 7 até minha saída liga. Eu falo, eu quero regular em 7 agora. 7 mais 1, 8, né? Porque a minha banda é 1. Então, aqui eu regulo minha temperatura média. Vou deixar lá em 7. E aqui
Esse divisor aqui me dá a relação da banda, né? Aqui ficou mais ou menos 1. Então, se por acaso eu quiser falar assim, eu quero 7 mais ou menos meio, basta eu mexer nessa relação aqui, ó. Se eu reduzir essa resistência, eu reduzo a minha banda. Quer ver? Deixa eu deixar aqui em 10K. Deixa eu só fazer um negócio, quer ver? Para ficar um sistema mais rápido, eu vou reduzir esse capacitor aqui, ó, para ele ficar como se fosse como se fosse mais rápido o sistema lá. Vai ficar ligando e desligando mais rápido, ó. Aqui vai ficar agora entre 8 e 6, né? Que a minha média é 7. Então vai ficar ligando e desligando aqui, ó, entre 7 e 6. O que eu posso fazer? Tá vendo que tá com a banda de 1 grau? Então a média tá 7, mais ou menos 1 grau. Se eu mexer nesse divisor aqui, ó, eu reduzo essa banda, ó, eu vou aumentar essa resistência. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 200K. Na prática, vai acontecer o seguinte, a minha banda vai ficar reduzida. Quer ver? Olha lá. Agora eu regulo entre 7,5 e 8,5. 200K foi pouco, né? 250K, por exemplo. Olha lá. Reduzir minha banda pela metade. Então, se eu colocar um potenciômetro aqui, eu regulo a minha banda. Então, numa geladeira, por exemplo, é mais ou menos 1 grau mesmo. A temperatura média é 3. Na prática, é isso aqui, ó. Temperatura média 3. E a minha banda é 1 volt. Então, ele vai ficar oscilando entre 2 e 4. Isso que realmente acontece na geladeira. Esse é o controle de temperatura de geladeira. Tá lá, ó. Bateu em 2, a geladeira desliga. Aqui ela vai aquecer. Quando ela bater lá em 4 graus, ela liga de novo. Agora, e se fosse o controle de uma adega? Uma adega já é um controle mais... A temperatura sobe, né? Então aqui, por exemplo, não seria uma média de 3. Eu vou colocar uma média aqui de 10 graus de um vinho. Em contrapartida, então ele vai ficar ligado um tempão lá, ó, até ele bater lá em 10, ó. Só que a minha média aqui, ó, eu não posso oscilar 1 grau. 1 grau é muito para vinho. Vou colocar aqui 300K, mais ou menos meio volt só. Então, uma geladeira eu tenho uma temperatura mais baixa, porém a banda pode ser maior. Numa adega, não. Numa adega, eu preciso regular essa temperatura num valor mais alto, porém, a minha banda é curtinha. Então, o que está acontecendo aqui, ó lá, ó. Nossa, que trem chato. Ó, 10 mais ou menos meio, tá vendo? E ele tá indo. Ah, não, eu quero regular 10 mais ou menos 0,1. Eu vou colocar aqui uns 500K. A banda fica curtinha, ó. Ela vai ficar ligando e desligando o tempo todo, ó. Então, é um sistema que funciona bem demais. Isso aqui, na prática, eu posso controlar nível, temperatura, enfim, posso fazer o diabo a 4. Com essa fonte eu regulo a média, com esse potenciômetro. Então, eu posso botar um potenciômetro aqui, né, para gerar uma tensão. E aqui eu regulo a banda que eu quero. Pessoal, ficou claro? Sim ou não? Professor, Oi. professor, Tô te ouvindo, pode falar. Cara, eu tô ouvindo, pode falar. tá escutando? Tô sim. Eu fiquei em dúvida numa coisa. O Ah. estado inicial, por exemplo, do circuito, ele vai ser medido aonde, por exemplo? Não vai. Na prática, o que vai acontecer? Quando você ligar o circuito, esse comparador vai depender desses estados aqui, ó. Esse comparador vai ficar mais ou menos. É um valor indeterminado. É porque na simulação ele acaba estabilizando por causa das contas. Mas na prática ele sempre vai ficar um valor para cima ou para baixo. Vou te dar um exemplo. É igual você falar assim, equilibra um ovo. Bota um ovo em pé na mesa. Ele vai ficar em pé? Na prática não vai. Alguma coisa, um ventinho, a inclinação da sua mesa, alguma coisa vai pender ele cair para algum lado. Na simulação, como ele considera tudo ideal, mesa estabilizada, sem vento, aí acaba ficando em pé mesmo. Entendeu? Entendi. Na prática, a saída vai para algum lugar, para cima ou para baixo. Depende do estado dos capacitores. Enfim, depende de um monte de coisa. Igual, pensa num ovo. Eu não sei te falar se vai cair para a direita ou para a esquerda. Só que o seu circuito acaba compensando isso. Se a saída ficar mais 15, ele vai bater na referência, vai desligar. Se for menos 15, ele vai bater na outra. Então, ele vai estabilizar. Depois ele vai começar a funcionar. Então, no caso, por exemplo, eu não vou precisar colocar um sensor na saída ou na entrada. Não. É assim, na prática tem um sensor, é porque a gente fez um circuito que representa isso. Na prática você vai ter exatamente isso aqui, ó. O que a gente fez aqui em verde é esse bloco aqui, ó. Tudo isso daqui é o circuito em verde, ó.
Esse aqui é o circuito em verde. Então, vamos pensar, você vai vender esse circuito. Aqui você fala assim, olha, liga aqui o sensor de temperatura. Aqui vai o sensor de temperatura. Não vai, pera. Nesse ponto aqui, ó. Ele não deixa. Aqui vem o seu sensor de temperatura. E aqui você vai ligar no sistema de liga e desliga da planta. Porque, detalhe, né? A gente está falando de um sistema que representa, isso aqui representa a minha planta. Eu fiz um hardware in loop aqui. Eu achei um circuito eletrônico que me dá um equivalente a um circuito lá. Entendeu? Mas se você fizer isso daqui, ó, e ligar, vai funcionar. Isso aqui, como eu falei, essa planta aqui pode valer milhões, pode ser uma planta imensa, não tem problema. O que você fez aqui controla isso. Na prática, por isso que eu fiz em duas partes. A primeira parte, eu achei um circuito eletrônico que representa essa planta. E no segundo momento, eu achei a eletrônica para controlar isso. Entendi. De novo, é um circuito real, existe, é esse que é usado. Se alguém quiser fazer um controle de temperatura de uma chocadeira, por exemplo, pode ser assim. Tá claro? Dúvidas? Eu vou parar isso aqui antes que eu perca essa